Terça-feira, 1º de setembro, polícia encontra corpo de homem desaparecido há um mês em Pindamonhangaba. Estradas com destino ao litoral registram aumento de movimento e governador pede para a população ficar em casa. Inovação. Startup cria dispositivo para proteger contra a Covid-19. E vamos falar de eleições. Treinamento de mesários acontece de maneira virtual este ano. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Band Cidade. A polícia encontrou nesta manhã o corpo de um rapaz de 29 anos. Edson Luiz Caetano era procurado desde 31 de julho, quando saiu de casa para receber uma quantia em dinheiro da venda de um carro. Quem traz os detalhes do caso é a repórter Sandra Riva, que está conosco ao vivo. Sandra, boa tarde. Conta os detalhes dessa história que, pelo jeito, é macabra, né? É isso mesmo, viu, Nicolini? Boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Band Cidade, primeira edição. Pois é, o corpo do Edson foi encontrado hoje pela polícia. Ele estava enterrado no fundo da casa do autor da vítima, ou seja, uma pessoa que assumiu a autoria desse assassinato. Outras 2 pessoas também foram presas, estão sendo investigadas para saber a participação realmente delas no caso. Mas quem tem os detalhes para a gente é o delegado aqui da delegacia do 1º DP, aqui de Pindamonhangaba, que é o doutor Vinícius Garcia Vieira. Doutor, boa tarde para o senhor. Explica para a gente, então, o corpo foi encontrado hoje, né? Mas a polícia está fazendo a investigação já há um mês. Como é que foi essa investigação? Como é que vocês chegaram até os suspeitos e o autor do crime, hein? Primeiramente, uma boa tarde. Nós fomos informados do desaparecimento da vítima fatal no dia 1º de agosto de 2020. A partir daí, decorreu-se uma série de diligências no sentido de averiguar o que teria realmente ocorrido, que culminou no cumprimento de mandados de prisão temporária e buscas e apreensões na data de hoje. Entendi. O homem responsável pela morte, né, do Edson assumiu a autoria, né, hoje pela manhã, e aí o corpo estava na casa, inclusive na casa dele. Queria que o senhor explicasse para a gente, né, inclusive foi apreendida uma marreta que foi utilizada para a morte do Edson. Conta para a gente. Exatamente. No local dos fatos, após diligências, localizamos o lugar que o corpo estava enterrado e questionado, um dos investigados, assumindo a autoria, indicou que tinha utilizado uma marreta para o ato de agressão inicial da vítima. Essa marreta foi apreendida pela perícia técnica e será submetida à análise. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas suas informações. Então, só reforçando que as investigações continuam, apesar de uma vítima já ter assumido, aliás, um homem já ter assumido a autoria do crime, as outras 2 pessoas estão sendo investigadas para saber a participação delas nesse crime, que realmente foi motivado aí pelo pagamento da dívida de um carro, viu, Nicolini? Mais uma tragédia. Obrigado, Sandra. Boa tarde. Depois de cumprir prisão domiciliar por 4 meses, o ex-médico Roger Abdelmaci voltou para o regime fechado da Penitenciária 2 de Tremembé. Detalhes com Marvin Pinho, direto da Band Vale FM de São José dos Campos. Boa tarde, Marvin. Boa tarde, Nicolini. O ex-médico Roger Abdelmaci já está na Penitenciária 2 de Tremembé. Ele chegou ontem por volta das 7h30 da noite. Abdelmaci cumpria a pena domiciliar desde 19 de abril por ser grupo de risco da Covid-19. Mas na semana passada, o Tribunal de Justiça revogou o benefício. O ex-médico deixou a casa dele na zona oeste de São Paulo durante a tarde e foi levado ao IML e, em seguida, foi trazido para Tremembé. Abdelmaci foi condenado a mais de 173 anos de prisão por estupros cometidos contra pacientes. Marvin Pinho para o Band Cidade. Obrigado, Marvin. E conforme protocolo adotado pela Secretaria de Administração Penitenciária, o ex-médico cumprirá a quarentena em isolamento para só depois voltar à cela onde já cumpria a pena antes do regime domiciliar. E um incêndio em um apartamento chamou a atenção de moradores em Taubaté. Informações com a Débora Pedroso, direto da redação. Olá, Nicolini. O incêndio aconteceu em um apartamento de um conjunto habitacional no bairro Estive, em Taubaté. Segundo testemunhas, um morador que tem transtornos mentais e mora no 1º andar
teria ateado fogo no próprio apartamento e aí as chamas se alastraram de tal forma que a fumaça tomou conta de todo o conjunto habitacional e uma moradora do terceiro andar precisou ser resgatada pelo corpo de bombeiros. Esse morador, que teria sido responsável pelo início das chamas, também foi resgatado, já que ele sofreu queimaduras pelo corpo. 7 viaturas do Corpo de Bombeiros se deslocaram aí para o local das chamas. O combate durou mais de 1 hora. E, tirando esses 2 atendimentos que os bombeiros fizeram, não houve outros feridos. Aí um alerta, a situação despertou muita atenção e atraiu curiosos na noite de segunda-feira em Taubaté. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Débora. Já em Tremembé, os bombeiros resgataram hoje pela manhã um cavalo que caiu em uma fossa na zona rural. O animal estava desde a madrugada preso neste buraco que a gente vê aí, que se abriu após uma tampa da fossa quebrar enquanto ele passava. O cavalo, que era chamado de Faísca, porque já estava cansado de ficar ali preso, ele tentou a noite inteira sair, acabou ainda assim resgatado com a ajuda de cordas e, por sorte, ele não teve ferimentos graves. Mas ficou alerta para que os proprietários desse tipo de animal também monitorem, com cautela esses bichos. Agora, a Covid-19. A região se aproxima das 1.000 mortes pela doença. Exatamente até agora, 996 pessoas morreram pelo coronavírus. Lagoinha registrou a primeira morte. Agora, apenas Silveiras e Areias ainda não tiveram registros de morte pelo coronavírus. E em meio à pandemia, as estradas com destino ao litoral registraram aumento de movimento no último final de semana, tanto que a gente viu que as praias estavam lotadas de banhistas. Isso aumentou a preocupação das autoridades às vésperas do feriado prolongado do próximo fim de semana, que é de 7 de setembro. O governador João Dória, inclusive, fez um apelo. Detalhes com o Conrado Balucci, direto da Band Vale FM Litoral em São Sebastião. Boa tarde, Conrado. Boa tarde, Nicolini. Pois é. Das rodovias estaduais, as que mais registraram o movimento de veículos no último final de semana foram justamente as do litoral norte. A Mogi Bertioga teve um aumento de mais de 100% no trânsito de veículos durante o sábado e o domingo. E a Oswaldo Cruz, outra rodovia também bastante movimentada por aqui, registrou 50% de aumento. Na Oswaldo Cruz, que tem média de 19 a 20 mil veículos, neste último final de semana foram mais de 30 mil veículos transitando pelas rodovias no destino litoral norte. Isto preocupa bastante, porque enquanto houver esta aglomeração por aqui, claro, o vírus não vai se dissipar. O governador João Dória fez um pronunciamento no Palácio dos Bandeirantes em tom de crítica e preocupação com relação a este excesso de pessoas viajando aqui para o litoral norte. Vamos acompanhar. Um ponto de preocupação, todos observaram, neste final de semana, um número impressionante de pessoas nas praias aqui do litoral de São Paulo. As rodovias também aqui do estado de São Paulo tiveram seguidos congestionamentos como se nada estivesse acontecendo, como se estivéssemos aqui em período de autoestação, de férias e com razões para celebrar. Nós não temos razões para celebrar. Fica agora a preocupação, já que o tempo tende a se manter estável até o final de semana e temos aí pela frente um feriado nacional, o dia 7 de setembro. Volto com você, Nicolini. Da rodovia dos Tamoios, vamos voltar às imagens falando do litoral norte, rodovia dos Tamoios, chegada a Caraguatatuba, que segue hoje com o tempo encoberto. E aí, com o tempo encoberto não tem muita gente nas praias, mas o movimento é grande lá. A máxima hoje não passa dos 23 graus. Eu volto já com mais notícias aqui no Band Cidade, agora 12h59.